A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs de Pariquera-Sul, de volta à campanha de hoje, graças a Deus, hoje dia de preparação, que antecede o Santo Sábado do Senhor, e o tema hoje é um tema bem propício para o dia também, pois estamos nos preparando para o fechamento da campanha, que será amanhã, e hoje o assunto é de pé na brecha, de pé na brecha, na intercessão, e com certeza Deus ele vai estar falando conosco, e é o que nós estamos fazendo, estamos de pé na brecha, para poder interceder junto aos irmãos, junto à igreja, para que a igreja seja vitoriosa e abençoada. Amém? O texto Amém. Diz o seguinte, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, nos diz assim o texto bíblico. Vamos lá. 30. Diz assim, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Vamos fazer um louvor? A paz do Senhor, irmãos. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, que não sabes, que não sabes, mas que eu te mostrarei. Que não sabes, que não sabes, que não sabes, mas que eu te mostrarei. Aleluia. Amém, Jesus. Clama a mim, Jeremias 33:3, Então nós estaremos orando daqui a pouco, obviamente, mas o tema de hoje, aqueles que se posicionam na brecha, ele tem um significado muito especial. Ele diz respeito a você, diz respeito a mim, porque a intercessão, temos que interceder. Essa palavra ela foi dita quando a terra estava praticamente corrompida. Até os profetas na época estavam corrompidos, contaminados com o pecado, com a prostituição, enfim, a prostituição de uma maneira geral, até falando em termos de Deus, porque considera um adultério, quando as pessoas se prostram perante outros deuses e quando não obedecem ao Deus vivo e poderoso. Então nós precisamos sempre de intercessão. Somos falhos, somos pó, somos pecadores. A nação naquele tempo estava dessa maneira. Só que Deus procurou intercessores e não achou. Não viu quem pudesse interceder, quem se posicionasse na brecha. E essa brecha ela tem um simbolismo. Essa brecha significa uma ruptura, algo que aconteceu, que quebrou e deu esse espaço, para o mal ou para pecados, enfim. Então precisava que alguém intercedesse na brecha e Deus não viu ninguém. Então a gente já lembra de Moisés. Moisés ele foi uma pessoa, um intercessor que ficou na brecha. Deus desejou destruir Israel e Moisés ficou na brecha ali e falou assim, não, risca meu nome do livro da vida, e intercedeu. Então, amados, olha a importância dos intercessores, pessoas de oração, homens de oração, mulheres de oração, mulheres de intercessão. A gente vê aí, graças a Deus, nossa igreja de Pariquera, as irmãs intercedem mesmo, buscam, estão fazendo campanhas, estão orando, clamando, buscando ao Senhor, porque podemos achar. Então isso é importante. Então hoje nós estamos como posicionados na brecha, aonde Deus quer que a gente esteja para interceder. Tempos atrás Moisés representava o Cristo, O próprio Cristo ficou na brecha, se fazendo maldito, se fazendo pecador, se fazendo falho, para cobrir a nossa vida de misericórdia e graça, e cobrir os nossos pecados.
né? E hoje nós fazemos isso em nome de Jesus, intercedendo pelas famílias, para que haja restauração e essa brecha seja restaurada em Cristo Jesus, né? O intercessor, ele intercede em oração em favor dos outros, como se fosse um muro, como se fosse uma muralha, né? E seria, né, obviamente, estar na brecha ser um clamor, né? Tem até um muro das lamentações lá, né? Um clamor fervorosamente, né? Seria um mediador que estaria fazendo uma ponte entre Deus e os homens. A gente já lembra de Jesus Cristo, né? Então nós, cristãos, intercedemos pela nossa família, pela nossa vida, pelo nosso lar, pela nossa igreja. Interceda mesmo, né? Vamos ter que se posicionar, uma posição estratégica de guerra, em nome de Jesus, né? Vamos louvar mais um cântico? Amém. Sobre Elias. Elias pediu fogo e o Senhor mandou. Elias pediu fogo e o Senhor mandou. Elias pediu fogo e o Senhor mandou. Mas primeiro o altar consertou. Elias pediu fogo e o Senhor mandou. Elias pediu fogo e o Senhor mandou. Elias pediu fogo e o Senhor mandou. Mas primeiro o altar consertou. Deus não pode fogo mandar. Deus não pode fogo mandar sem primeiro o altar consertar. Deus não pode fogo mandar. Deus não pode fogo mandar. Deus não pode fogo mandar sem primeiro o altar consertar. Deus não pode fogo mandar. Aleluia, Jesus. Amém, e assim Jesus. A gente deve fazer, restaurar o altar, glória restauração das famílias. Glória então, amados, tu está intercedendo pela tua esposa, ou varão, ou esposa, estás intercedendo pelo seu esposo, amém, né? Estamos intercedendo pelos nossos filhos, estamos intercedendo pelos nossos pais, intercessão uns pelos outros, para que sareis, para que adquiris a vitória, para que Deus mude o quadro, mude a sentença, amém, que é natural do pecado, a sentença de morte passa a ser vida pela intercessão, em nome de Jesus. Aí todo mal que o pecado traz sobre nós, ele é revertido em bênçãos por causa da intercessão, por causa da intercessão de um justo sequer, né? Deus faz milagres e maravilhas, né? Então nós queremos orar e pedir a Deus a bênção, né? Nossos irmãos que podem ficar doentes, que ficam doentes, aqueles que precisam da nossa, pede oração, né? Percebam a importância, em nome de Jesus, né? A Jaconisa estará orando também conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos interceder em nome de amém. Jesus. Ore conosco. Deus eterno, Deus de amor, sim, Jesus, Pai, no teu nome, em nome nos colocamos de Jesus, na tua presença, nos colocamos momento, na brecha, Senhor, no teu nome, nos colocamos, Jesus, Senhor, para que o Senhor venha mudar o quadro, mudar, Senhor, a situação, para as nossas vidas, e o Senhor possa enviar anjos, Senhor, que nos para pelejar, Senhor, és tu por que nós, nos transforma, Senhor, que nos molda, sim, conforme o teu Jesus, querer. em nome ouve a tua igreja, Jesus. Senhor, a oração da tua igreja que Senhor. clama, Senhor, meu Deus, por vitória, porque o Senhor, por revestimento, é poderoso para mudar toda a circunstância, Senhor amado. Meu Deus, toca nos corações, seja, Senhor amado, quem for, toca, Senhor amado, Senhor, varões, varoas, filhos, Senhor, meu Deus, petição, enfim, Senhor, cada lar, a igreja é uma estrutura, mas Senhor, o importante, o principal são as igreja. pessoas, Senhor, no nome de para a glória do nós teu já te nome, agradecemos, Jesus. Meu pelo Deus, teu agir nas oramos nossas com as famílias, vidas. oramos, Aleluia. Senhor, com as pessoas que o Senhor Louvado, tem um exaltado é o teu propósito, nome, Senhor sim, amado. Senhor. E sabemos, Senhor Glórias amado, e honras a que ti o sejam anjo do dadas. Senhor, ele acampa-se Aleluia. ao redor daqueles que o Tem nos Sim, livra. ó Pai. Mas para que isso Obrigado, aconteça, Jesus, por tem essa que ter a oportunidade intercessão, que o Senhor nos dá amado. de O que estarmos busca o diante de Senhor, com ti, certeza, clamando, achará, buscando, Senhor amado. Meu Deus, e a confiamos brecha, no teu Senhor poder. amado, muitas vezes, Aleluia. Senhor amado, é causada por Glória nós a mesmos. Deus. Mas precisamos Olha da pra tua nós, graça Senhor. e misericórdia, Senhor Aleluia, amado.
Jesus. Meu Deus, Tu és o Glória mantenedor a Ti, do Teu ó povo, Pai. Senhor. E Glória toda a ao Teu graça, nome, Senhor amado, Jesus. que nós alcançamos pelas intercessões, Sim, pelas Senhor. orações, vem de Ti mesmo. Bendito és Foi Tu que Senhor. providenciaste. A Tua palavra é fiel Aleluia. quando fala que Tu, Senhor, procurastes Glória nessa ao Teu terra, nome, Senhor, Jesus. alguém que se posicionasse na Sim, brecha. Senhor. E nós sabemos que o Senhor Jesus se Aleluia. posicionou. Envia-me a mim, Glória a Ti, Senhor amado. Jesus. Ele se prontificou Sim, Senhor. a estar Aleluia. vindo, Senhor amado, para Glória ao pagar Teu o nome, preço Jesus. pelos nossos pecados. Em nome Obrigado, de Jesus, Senhor. intercedemos, Senhor. Entra em Sim, cada Senhor. família, entra em cada casa, entra em Sim, cada lar. Jesus. Meu Deus, entra com a providência, Senhor. Aleluia. Molda os Glórias ao corações, Teu Senhor. nome. Mostra-nos, Bendito Senhor, és a Tu, nossa Senhor. postura, Senhor Aleluia, amado, Jesus. como intercessores, Senhor, Glória em pé, a Ti, ó na Pai. brecha, Senhor. Mostra, Obrigado, Senhor Deus. amado, para que, Senhor, nós não Aleluia, Jesus. estejamos dando brecha para o inimigo, que a Sim, gente não esteja Senhor. dando brecha para o nosso adversário, Sim, Senhor. porque maior é o que Tem está sabedoria, conosco, Senhor, que Jesus. possamos ser, Senhor amado, luz Aleluia. que brilha nas trevas, Senhor Glória ao amado, Teu nome. para a glória do Teu nome, Glórias Senhor a Ti, Jesus, que Jesus. possamos, Senhor amado, buscar, Sim, ó Senhor, Deus. sabendo a quem nós estamos buscando, Senhor, e a maneira correta, Senhor Aleluia, amado, de Jesus. nos posicionarmos diante de Ti, Senhor. Glória ao Em Teu nome de nome, Jesus, Jesus. usa-nos, Senhor amado, para que possamos, Senhor, abençoar, Glória ao Senhor, Teu os nome, outros Jesus. que precisam. Existem pessoas que não conseguem nem orar, mas que, Senhor, sejamos, Senhor, Glória ao Teu intercessores nome, Jesus. por essas pessoas, para que essas Aleluia. pessoas sejam vitoriosas. Sim, ó Deus. Em o nome de Jesus, Em Senhor, nome de e que Jesus. possamos, na autoridade do céu, Aleluia. na autoridade do Espírito Glória Santo, a Senhor Ti, amado, Jesus. clamar, meu Deus, Sim, e Senhor. repreender na autoridade do No nome nome de de Cristo, Jesus. do nome do Aleluia. Senhor Jesus. Repreender Glória a todo Ti, levante do mal, Jesus. Senhor Sim, amado. Pai. Colocar-nos, Senhor amado, Aleluia. de pé na brecha, Glória para que, ó ao Teu Pai, nome, na Jesus. autoridade do nome de Cristo, Aleluia, nós possamos Jesus. repreender e alcançar a vitória. Que os lares sejam vitoriosos, que a Sim, tua casa Deus. seja vitoriosa, Sim, Senhor. que o teu Nome lar de seja Jesus. vitorioso, que a tua família seja vitoriosa. Aleluia. Em nome de Jesus, porque a Assim campanha, seja, ela Senhor. não veio senão para dar vitória, para dar bênção, para Aleluia. dar sustentação É verdade, para as Senhor. famílias vencerem. Somos Porque em nós gratos a mesmos Ti, nós não Senhor, alcançamos pelo Teu vitória, agir mas em Cristo em Jesus nossas e através do vidas. Espírito Santo nós somos mais do que Aleluia. vencedores. Glória a Ti, Receba a vitória Jesus. em nome de Jesus, Amém, para a Jesus. glória de Deus Pai. Aleluia, em nome de Amém, Jesus. Jesus. Glória a Amém. Deus. Que a tua casa, a tua família seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Né? E a bênção de Deus, ela esteja presente, né, na tua boca, através da intercessão. Da intercessão. Né? Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que a minha família é bênção de Deus, isso mesmo, verdadeiramente sereis livres. Então a oração, a intercessão, né? E o que nós clamarmos, o que nós falarmos, isso é importante. Amém. Nós declararmos isso em nome de Jesus. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Só mais um louvor? Se clamarmos ao Senhor ou né, tem só o refrão? Se buscarmos ao Senhor, nós o acharemos. Se clamarmos ao Senhor, Ele nos ouvirá. O Senhor é bom, seu amor é imenso, estará sempre conosco, pois nos prometeu. O Senhor é bom, seu amor é imenso, estará sempre conosco, pois nos prometeu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Amém. Deus, Glória a a Deus. comunhão e consolações do seu Espírito Santo sejam conosco. Glória a Deus. E conosco permaneçam hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em Amém. Cristo Jesus. Deus Amém. abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. E amanhã estaremos fechando a campanha na igreja. Um coração segundo a vontade de Deus. Amém. Um coração segundo Deus. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai. Deus abençoe, meus amados, minhas amadas.